Gênesis 26, e eu louvo a Deus nesta noite por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que vai dizer assim: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tem jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Amém? Os irmãos podem se assentar nesta noite. Que eu é Deus! E glorificando o nome do nosso Deus. E eu louvo a Deus, irmãos, por esta palavra, porque por tudo que foi falado nesta noite, foi falado ali no Salmo 121, primeiramente a pastora falando da passagem de Daniel, da contaminação de Daniel, foi extremamente obediente a Deus e não se contaminar ali com os manjares do rei. Foi falado que ele tinha uma sabedoria, excelência em sabedoria, e Deus usou Daniel grandemente no seu chamado, no seu ministério. Depois foi falado do Salmo 121, aonde vai falar que nós temos que buscar o nosso socorro em Deus, porque só Ele provê na minha e na sua vida, olhar para os montes, de onde me virá o meu socorro. Depois foi falado de nós ficarmos firmes na presença de Deus, ali no Salmo 23, porque o Senhor é nosso pastor e Ele não vai deixar nos faltar nada, Ele provê na minha e na sua vida, Ele não deixa faltar na minha e na sua vida. Depois a Edilene trouxe ali em Mateus, se não me engano, no capítulo 14, também vai falar de nós buscarmos a Deus, de nós permanecermos no Senhor, porque Ele conhece cada um de nós e sabe das lutas e das dificuldades, para a gente ficar firme mesmo diante das lutas, mesmo diante das adversidades, para nós não abandonarmos aquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Então foi tudo. Depois o pastor falou algo também de nós, foi falado ali dos filhos de Arão e falado do fogo estranho. Tem que saber se apresentar diante de Deus com santidade, com reverência, crendo que Deus é provedor, crendo que Ele vê todas as coisas. E tudo, irmãos, foi somado, falando comigo e com você nesta noite. Então, tudo que já foi falado, eu confesso para os irmãos que eu já ouvi Deus falar comigo grandiosamente. Mas por que o Senhor me direcionou então nessa passagem? Porque foi falado o tempo inteiro de buscar a Deus, independente da situação. Foi por isso que o Senhor me direcionou nessa palavra. Porque se nós olharmos aqui, Isaque, ele também é modelo, exemplo de obediência. Porque vai dizer aqui que teve uma grande fome, como nos dias de Abraão, nos dias do pai de Isaque. A mesma coisa acontece agora no momento da vida de Isaque. Aqui Isaque já não tem mais Abraão, aqui Isaque já não tem mais Sara. Isaque agora está com a sua família, com seus servos, e agora ele está peregrinando nas terras. E vai dizer que ele vai para Gerar. E o Senhor aparece para ele lá em Gerar e fala para ele: olha, não desça para o Egito, porque assim como eu fui com teu pai Abraão, que seu pai, ele deu ouvidos à minha voz, obedeceu os meus estatutos, obedeceu os meus preceitos e as minhas leis, assim como eu fui com teu pai Abraão, assim também serei contigo. Então não permaneça onde está, porque eu te abençoarei, porque assim como eu fui com teu pai, serei contigo também. E vai dizer que Isaque ali, diante da situação que ele estava, irmãos, se olhar o cenário que Isaque estava vivendo, a solução para resolver o problema dele aqui era descer ao Egito, porque a fome era grande na terra. Então a única saída, olhando de uma maneira, vamos dizer, carnal, para matar a fome dele, da família dele e dos servos dele, dos animais também,
a visão ali que o caminho que ele tinha era descer para o Egito e ficar lá até a fome passar e depois voltar para as terras ali de Canaã, daquela região ali, Gerar, aquelas regiões de Berseba. Mas Isaac podia ter feito isso. Mas Deus falou com ele: não desça ao Egito. Deus falou para ele permanecer aonde estava a dificuldade, aonde estava a adversidade. Olha como que, se nós olharmos de uma maneira, como nós agimos, como nós pensamos, qualquer um de nós olharia e faria qual escolha? Se a fome está grande, a situação está apertada, e existe um caminho que aos meus olhos é a solução, automaticamente nós vamos para o caminho mais fácil. Nós vamos obedecer, seguir o desejo do nosso coração, e nós vamos querer descer para o Egito, matar a fome. Minha esposa, meus filhos, meus servos, meus animais. E ainda vou dizer, se alguém me perguntar, mas por que você desceu para o Egito? Ainda vou dizer, eu fiz certo, porque eu vou morrer de fome, eu vou deixar minha esposa, meus filhos e meus animais morrer de fome. Eu ainda vou achar que eu estou agindo corretamente. Mas isso é os nossos olhos, da forma que eu e você vemos quando estamos diante da adversidade. E trazendo aqui, na visão aqui de Isaac, Deus falou simplesmente para Isaac, falou assim: olha, a fome existe, a dificuldade existe, mas é para você permanecer aonde você está, porque eu vou ser contigo da mesma maneira que eu fui com teu pai. Então eu vou te abençoar aonde você está. Então permanece neste lugar. E Isaac, irmãos, quando ele ouviu isso, Isaac podia simplesmente falar assim: mas eu preciso me alimentar, eu preciso alimentar a minha família. Isaac podia falar assim: eu vou descer, porque pode ser essa voz que está falando comigo, pode ser, ou pode não ser a voz de Deus. Então ele podia ter descido. Mas Isaac, irmãos, se nós continuarmos lendo aqui, vai dizer que Isaac obedeceu a voz do Senhor. E se nós continuar lendo aqui, vai dizer que quando ele permaneceu nessa terra, Deus cumpriu aquilo que ele falou para Isaac. Isaac prosperou, Isaac foi abençoado, ninguém da sua família pereceu por fome, ninguém da sua família pereceu por falta de alimento, porque esse era o problema da época. E vai dizer que ele cavou poços, e vai dizer que os que estavam à volta dele, invejando Isaac, entulhou os poços que o pai de Isaac havia cavado naquele lugar. E vai dizer que por 3 vezes ele teve que cavar poços, porque toda vez que ele cavava, os invejosos vinham e tapavam os poços. E vai dizer que por 3 vezes isso aconteceu, mas na última vez eles pararam, porque eles viram que Deus era na vida de Isaac e da sua família. Irmãos, isso é poderoso para mim e para você. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele age de forma sobrenatural e de uma forma espiritual. Para Deus, eu olhando para essa passagem, eu entendo algo grandioso. Que para Deus operar o milagre, é necessário haver um cenário para ele poder operar o milagre. Se o cenário está com facilidade, se no cenário está tudo na tua mão, se no cenário não tem luta, não tem prova, não tem dificuldade, como é que ele vai operar o milagre na minha e na sua vida? Então, para Deus operar o milagre na vida de Isaac e da sua família, era necessário ele obedecer à voz de Deus, mas era necessário ele permanecer no cenário aonde Deus ia operar o milagre. Todos nós, como eu falei, vamos querer fugir das situações, para não viver as situações. Só que quem nos direciona é Deus, e quem está nos guiando é Deus. Se nós seguirmos o desejo da nossa carne, nós vamos querer sempre o mais fácil, fugir das situações, para não enfrentar as situações. E uma das coisas que o Senhor está falando comigo e com você nessa noite é: se eu estou contigo, é só confiar, porque eu estou contigo em qualquer situação. Eu não estou contigo só em uma situação, eu estou contigo em qualquer situação. Deus, ele opera de maneira, irmãos, sobrenatural em todas as áreas da nossa vida. A questão é se nós estamos enxergando o agir de Deus na minha e na sua vida. Porque
No meio da adversidade, Isaac ouviu a voz de Deus e obedeceu a voz de Deus. Qualquer um outro, no meio da dificuldade, ia dar mais atenção para o problema do que querer ouvir a voz de Deus. Qualquer outro ia descer para o Egito sem hesitar, para matar sua fome. Qualquer outro. Mas Isaac, ele obedeceu, irmãos. Olha, a fome grande, um problema vindo, família para sustentar e a situação apertada, e Isaac simplesmente ouvindo a voz de Deus. Exemplo de obediência, irmãos. E ele foi tremendamente abençoado por isso. E Deus, ele não vai fazer pouquinho. Deus, ele não vai fazer, olha, Deus faz agora uma coisa e depois Deus não faz mais. Não é assim que Deus trabalha. Não existe impossibilidades. Não existe assim, Deus, da outra vez Deus fez uma quantidade e agora Deus fez uma outra quantidade. Só que a quantidade que Deus fez agora não é igual ao que ele fez antes. Não, irmãos. Deus, quando ele faz, seja no pouco, seja no muito, é sempre mais do que aquilo que você pensamos ou almejamos. Porque ele é grandioso, ele age. Não é porque Deus começa a fazer pequenas coisas agora, que não é que ele não está operando. Nós não sabemos lá na frente que esse pouquinho que ele está fazendo agora, o que vai se tornar lá na frente, que foi o que eu ouvi aqui nesta noite. O que nós estamos vivendo agora, as lutas, as dificuldades, está sendo um aprendizado para mim e para a sua vida. Porque foi isso que eu ouvi. Para nós não abandonarmos o Senhor. Porque os problemas também nos ensinam. E é o que está acontecendo na vida de Isaac. Isaac só está testificando que o Deus que guardou Abraão e guiou Abraão até ali, até aquelas terras ali de Canaã, é o mesmo Deus que está agora operando na sua vida. Mas agora ele só tinha que fazer o quê? Obedecer a voz de Deus. E mais do que isso, andar da mesma forma que andou seu pai. Porque Abraão foi exemplo para Isaac. Abraão andou com Deus. E Abraão foi provado por Deus. E Isaac, se nós olharmos aqui, Isaac foi provado da mesma maneira que Abraão foi provado. A mesma coisa, se olhar aqui, vai falar da esposa de Isaac, o que ele fala para o rei Abimeleque. Vai dizer que ele falou da mesma forma que Abraão fez quando desceu ali para o Egito. Ele falou da mesma forma que o pai dele fez. Nós estamos vendo aqui as provações. É Deus tratando com cada um. É Deus ensinando cada um daqueles a quem Ele escolhe. Se Deus escolheu eu e você, irmãos, Deus está trabalhando na minha e na sua vida em todas as áreas da minha e da sua vida. Deus não prova só uma área. Deus prova todas as áreas da nossa vida. Principalmente naquilo que você falamos. Principalmente naquilo que você pregamos. Principalmente naquilo que você falamos que fazemos. Porque tudo que nós falamos aqui, nós temos que falar o que nós vivemos. Pregar aquilo que vivemos. Não vou pregar aquilo que eu não vivo. Foi falado nesta noite. E a realidade é essa. Porque se nós fugir dessa realidade, nós vamos estar enganando a quem? Enganando o outro. Não, o outro pode até estar sendo enganado. Mas o pior é nós enganar nós mesmos. Eu acho que é isso que dói mais. É nós enganar a nós mesmos. Por isso que eu gosto de ouvir palavra, exortada, ensino, para mim poder, porque eu também leio a palavra do Senhor todos os dias, quando eu posso. E eu leio a palavra do Senhor. Então quando eu ouço uma palavra ensinando, e para alguns pode ser palavra dura, mas para quem está aqui no alimento, ele entende que aquela palavra está falando com ele. Então o Espírito Santo ele só testifica. Pode ser que seja uma palavra dura para alguns, mas para outros é testificação e a direção de Deus para a sua vida. Então quando a gente prega a mensagem, ela bate primeiro para nós podermos compartilhar, e Deus que vai operar da maneira dele, da forma que ele quiser na minha e na sua vida. Então o que eu aprendo com Isaac aqui? Que não posso ser guiado pelas circunstâncias. Porque a circunstância vai nos enganar. É isso que eu estou entendendo aqui. Que Deus ele vai continuar assim. Nós estamos buscando a Deus e estamos confiando. Se Ele é o nosso pastor, como foi falado nesta noite, Ele vai suprir no meio da situação, em qualquer situação. Pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, pode ter uma grande fome,
pode estar acontecendo o que for. O povo de Deus sabe que Deus vai estar sempre direcionando as suas vidas quando ele manifesta sua fé em Deus. O povo de Deus ele não vem igual o povo que não anda com Deus. Porque eu ouvi também isso nessa noite. Nós não temos que andar igual o povo que não anda com Deus. Porque o povo que não anda com Deus, ele age de qualquer maneira. Ele age pelo impulso, toma decisão precipitada, age pelo momento, pelo calor do momento, se ira fácil, parte para a briga fácil. Esse é o povo que anda sem Deus. Mas o povo que anda com Deus, ele apresenta em oração a Deus aquela situação. Coloca nas mãos do Senhor o problema, a situação que está incomodando, põe tudo nas mãos do Senhor. Procura buscar a Deus, pede sabedoria para tomar boas decisões, fazer boas escolhas. Esse é o povo de Deus. Ora, jejua, se consagra. E enfim, esse é o povo de Deus. Se alegra. Mas missionário vai. Tem tanta gente chorando. O mundo está tão tenebroso. Como que a gente vai poder se alegrar? A gente se alegra, irmãos, porque podia estar pior na vida. Meu Deus. Por mais que o mundo nesse momento está tenebroso, está em trevas. O mundo neste momento está em trevas. O mundo está envolto em trevas. Só não vê quem não quer, só quem não está espiritual. Mas quem estiver espiritual já entendeu que as coisas estão cada dia pior. A palavra de Deus está se cumprindo. Os dias foram abreviados. Só não vê quem não quer. Nós estamos vendo a realidade. A palavra de Deus está se cumprindo. Mas aí como eu posso me alegrar? Eu me alegro porque Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Assim como Ele foi no passado, assim Ele é no dia de hoje. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela vai permanecer. Então, por mais que os dias estão ruins hoje, mas também já teve ruim outrora. E Deus não abandonou o seu povo. Foi o povo que abandonou a Deus. Foi o contrário. E eu louvo a Deus por isso, porque Jesus, irmãos, é a luz deste mundo. O mundo está em trevas mesmo. Eu vi hoje uma situação, pegando um gancho do que eu estou falando, eu vi hoje uma situação que eu fiquei admirado. E olha, eu fui falando nessa noite. Não deixe isso entrar nos seus olhos para não te contaminar. Mas porque se a gente deixar, irmãos, imagina, eu vindo pregar e ver a situação que eu vi. Eu vi dois homens, do nada, dois homens se socando. Irmãos, foi assim, foi tudo tão rápido, do meu lado. Não fiquei surpreso em ver os dois se socando. Não foi isso que me surpreendeu. Porque pode ter sido ali, um provocou o outro. Só Deus sabe os motivos, porque cada um tem os seus. O que me chocou não foi ver os dois brigando. O que me chocou foi ver os que estavam à volta querendo que saísse mais briga. Ninguém se mexeu para separar. Simplesmente para atiçar. Foi isso que eu vi. Até mulher, que era uma coisa que eu não via. Mulheres incitando a briga. Que normalmente as mulheres gritavam, faziam escândalo, né? Porque o grito ajuda ali, né? Naquela situação, né? A gente entende assim. Mas irmãos, foi o contrário. Foi todos, unânime, querendo que saísse mais briga. Meu Deus. Como foi do meu lado, eu podia me unir com eles e falar, vai, rebenta mesmo. Eu podia fazer isso. Mas eu não fiz isso. Eu falei, irmão, deixa isso pra lá, irmão, para com isso. Irmãos, eu estou vendo, o povo sabe que eu sou da igreja. Eu sei que eu sou da igreja. E eu estou vendo a briga do meu lado. Eu sei que tem que tomar cuidado. Eu sei disso. Mas, irmãos, é duro você ver duas pessoas que eram para estar tentando ali dialogar, se eu diz amém? Dialogar, é duro você ver os dois se socar na sua frente, irmãos. Isso é terrível. Se você serve a Deus verdadeiramente, você vai se incomodar, porque não é você, mas é o Espírito Santo de Deus que vai te incomodar, irmãos. E eu falei para o rapaz, deixa isso para lá. Ele olhou para mim assim com a cara irado, irmãos. Ótimo, irado. Mas não abriu a boca. Ele olhou para mim, acho que percebeu que eu era da igreja. Ele olhou para mim e saiu. Veio o outro do meu lado e falou, deixa eles, você não sabe o que o outro fez. Deixa eles brigar. Eu falei assim, cada um na sua. Eu falei para mim. Você pensa de um jeito.
Eu penso de outro. Poderoso Senhor. Se eu tô com, não tá, mas se eu tô com ou minha mãe, ou meu pai ali, ou algum dos irmãos está ali com um filho pequeno, uma briga acontecendo do lado e acontece alguma coisa, certo, um filho seu. Está entendendo o mundo que nós vivemos? Irmãos, frieza total. Estamos nos últimos dias, sim. Estamos vivendo um dia de frieza. O amor de muitos ia se esfriar, como a palavra de Deus diz. E ninguém se move, ninguém quer se mover. Mas eu louvo a Deus, sabe uma coisa por que eu louvo a Deus? Está tenebroso? Tá ruim? Tá. Mas ainda tem a palavra de Deus para nos ensinar o que é certo. Só não segue quem não quer. A palavra de Deus tem sido certa para todas as áreas da nossa vida. Não quero seguir, amém, uma escolha é sua, porque foi falado de escolha. Cada um tem a sua escolha, mas não quer dizer que não tem sido, não tem direção, porque Deus nos abandonou. Quando fala que Deus está conosco todo o tempo, é só você olhar a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, se você hoje está acessível para qualquer pessoa, está na internet, você pode adquirir a Bíblia, tem um aplicativo, irmãos, tem palavra de Deus de todas as formas. Somente os países que não querem, e mesmo assim, tão gentil, os missionários tão gentil, que a palavra chega naqueles países onde a perseguição é terrível. Mas a palavra de Deus chega lá também. Por baixo ali dos panos, mas ela chega. Sabe por quê? Porque passarão os céus e a terra e a palavra de Deus permanecerá. Irmãos, se todo mundo ouvisse e seguisse os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, não haveria tanto choro, não haveria tanto constrangimento como nós estamos vendo nesses últimos dias. Não é fácil. Não é fácil. É dor, enfermidade, tudo isso são gigantes que nós temos que derrubar. Dor, enfermidade, área financeira, área sentimental, área familiar. Bom, todas essas áreas, todos nós temos. E todos nós vamos passar por alguma luta. Então se eu chegar aqui agora e pregar assim, quem aqui, olha irmãos, quem aqui está tendo um problema assim, tal na família, olha, Deus vai fazer. Irmãos, vai ser fácil achar alguém. Porque não vai ter um que não tem um problema na família. Se eu chegar aqui e falar, olha, Deus vai abençoar a sua área financeira, olha, anda do jeito que você está, não precisa mudar nada. Deus vai abençoar a sua área financeira. Quem aqui não passa por uma dificuldade financeira? Percebeu como está fácil pregar? No sentido assim, se a pessoa quiser pregar fogo estranho, percebeu? Se a pessoa quer enganar, tá fácil, o cenário está fácil para enganar. Porque está todo mundo passando por algum sofrimento. Mas a verdade que liberta é: Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci, e vós também vencereis. Essa é a verdade. Jesus não disse que seria fácil. Jesus disse que seria difícil mesmo. Passaria lutas, fome, ia passar por dor, ia passar por necessidade, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Tá faltando? Não tem. Tá doendo? Jesus passou por tudo isso. E mesmo assim, ele continuou obedecendo a voz do Senhor. Fácil que está, o mundo está do jeito que está. Mas há um Deus que opera ainda nas pequenas coisas. Mas nós não sabemos lá na frente essas pequenas que vai ser. Tem uma passagem na Bíblia, não lembro agora de cabeça, mas é o que Deus está me dando aqui para me falar para os irmãos. Existe o milagre da primeira multiplicação que Jesus fez, não tem? Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos. E disse que alimentou 5 mil homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobrou 12 cestos de pães cheios, 12 cestos cheios de pães, não é isso? E existe o segundo milagre da multiplicação. No segundo milagre da multiplicação, Jesus perguntou o que eles tinham. Eles disseram: eu tenho aqui 7 pães. Eu tenho aqui 7 pães, mais do que os 5, não é isso? E alguns peixes, e vai dizer que Jesus alimentou 4.000 e sobrou, se eu não me engano, 7 cestos, se eu não me engano, estou falando para os irmãos, Deus está me dando. Sobrou
sobrou menos cestos do que o milagre da primeira multiplicação. Se você olhar esse texto, você vai falar assim, peraí, se Deus sempre faz mais do que pedimos ou pensamos, como é que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes e sobrou 12 cestos, e pegou mais pães e alguns peixes que era mais, e multiplicou menos, porque ele alimentou 4.000 e sobrou menos cestos? Não parece que está, quando vocês pregam que Deus faz mais? Não tem alguma coisa errada nesse texto? E na época que eu tive isso, eu busquei e eu entendi o que aconteceu. Olha só. Quando fala lá que sobrou 12 cestos, o cesto usado no milagre da primeira multiplicação era um cesto menor do que o milagre da segunda. O cesto usado na primeira tinha um tamanho, era usado mais para alimentos mesmo. Mas o cesto usado na segunda era um cesto maior. Significa que, se o cesto da segunda era maior, significa que o milagre que Jesus fez foi superior ao primeiro milagre. Porque se eu pegar um copo de água e encher para os irmãos, aquele copo tem um tamanho, tem um volume, vai caber uma quantidade de água, vou encher ele, certo? E aí eu pego e deixo aqui o copo cheio. Como está aqui? Eu enchi esse copo. O copo está cheio. Mas se alguém vir aqui, eu sair, alguém vindo, nossa, só tem esse copo pequeno, eu estou com um monte de copo grande, eu vou pegar esse copo, vou derramar essa água no copo grande e vou pegar o copo pequeno para mim. E eu colocar o copo no mesmo lugar. E a pessoa que vier e falar assim, ué, mas eu pedi para ele encher um copo e o copo está vazio. Não é que o copo está vazio. O copo estava cheio. A questão é que mudou o recipiente. Um é maior e o outro é menor. Isso não quer dizer que eu não segui aquilo que foi me pedido. O que quer dizer isso? Quer dizer que, mesmo nas pequenas coisas, Deus faz coisas grandes. O problema é a forma como eu e você olhamos para o que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Porque se eu e você olhar com os olhos das circunstâncias, jamais nós entenderemos como Deus age na minha e na sua vida. Jamais nós vamos alcançar aquilo que Ele tem para mim. Primeiro porque Deus não pensa igual a você. Primeiro porque Ele age no sobrenatural. Ele age no cenário aonde é preparado para o milagre. Deus age da maneira dele, na hora dele, do jeito que Ele quer na minha e na sua vida. Então tem coisa que você viveu até o dia de hoje para Deus operar, não só na minha e na sua vida, mas na vida de muitos que estão vendo a minha e a sua vida, que estão à nossa volta, que estão observando a minha e a sua vida. Seja na minha casa, seja na sua casa, seja na nossa família. Pode ter certeza que alguém observa em você. Pode ter certeza. Ah, missionário vai, mas tudo bem, tem alguém me observando. Por isso que nós temos que estar atentos à forma como nós se portamos. Não podemos nos portar como todo mundo, como foi falado nesta noite. Não podemos se portar como as pessoas do mundo se portam. Quando fala assim, irmãos, é não agir. Se a pessoa está lá, desesperada, na situação que está acontecendo lá fora, nós não podemos trazer isso para o nosso coração. Primeiro porque nós não dependemos das coisas deste mundo. Nós dependemos, primeiramente, da palavra de Deus. É ela que nos sustenta. É ela que nos direciona. Não é o mundo que nos direciona. Não é as circunstâncias do mundo. Vivemos neste mundo. E fazemos parte dele. E temos que fazer escolha. Mas sempre lembrando que há um Deus que é superior a tudo que nós vemos. E é Ele que vai dar a última palavra na minha e na sua vida. É Ele que vai fazer, como foi falado nesta noite, no momento que você se sentir sozinho, é Ele que vai pegar na tua mão e vai te levantar e vai falar assim, filho, valeu o esforço, valeu a dificuldade, valeu o choro, valeu você suportar essa situação, valeu você se calar na hora que a adversidade veio, valeu, sabe por quê? Porque o mesmo Deus que operou lá no passado é o mesmo Deus que opera no dia de hoje. Foi abandonado? Calma, você não está só. Foi largado? Você não está só. E você enfrentou a situação? Sim, você enfrentou. Sabe por quê? Porque maior é o Deus que está dentro de você do que o Deus que está lá fora.
Porque o Deus lá fora, irmãos, esse mundo jaz no maligno. E é assim que você andamos. A palavra de Deus diz que nós temos que andar por fé e não por vista. Se eu ando por fé, não são as circunstâncias que vai definir o que Deus tem para a minha vida. O que vai definir Deus na minha vida é eu permanecer nele, independente da situação. Eu vi uma irmã num vídeo, irmãos, me chocou. Eu não sei se o irmão já viu esse vídeo. Eu creio que sim. Mas foi falado para ela que é o último dia de vida dela. Sabe o que ela fez? Ela estava lá no leito. Ela chamou todo mundo do hospital. Chamou os irmãos, acho que da igreja dela. Irmãos, essa mulher louvou de uma maneira sobrenatural. Vai entender essas coisas. Quem viu aquilo? Eu fiquei emocionado quando eu vi o vídeo. Eu falei, meu Deus, que fé, que alegria. Aquela mulher louvando, coração. Aquela mulher se entregando. Eu sei que todos nós também temos exemplos. Na nossa casa, em algum momento, já vimos também pessoas à nossa volta fazer isso. Mas quando eu vi aquele vídeo, irmãos, tocou no meu coração. Porque eu falei, Espírito Santo, eu quero um coração moldado, eu quero um coração sincero. Porque essa mulher, ela recebeu uma notícia que ela vai morrer. E essa mulher está alegre, louvando e exaltando o nome do Senhor. Isso, irmãos, para mim isso é o poder de Deus. Isso é um milagre. Milagre é ver a pessoa, mesmo diante do aperto, ela ainda sorrindo e glorificando a Deus. Isso é milagre. A dificuldade, as portas fechadas, a adversidade, situação cercada, e você ainda dizendo, eu vou para a casa do Senhor, eu vou glorificar o meu Deus. Isso é milagre, irmãos. Porque muitos vão falar assim, eu vou me esconder, eu vou entrar no quarto, vou me fechar para o mundo. E muitos até morrem, ninguém nem sabe que morreu lá. Porque ele se isolou, ele se fechou, enquanto havia uma luz para ele. Porque sempre há uma luz no fim do túnel. E a única luz que eu conheço, que é essa do fim do túnel, é Jesus Cristo na minha e na sua vida. Quantos não tirou a vida, irmãos? Quantos não se suicidou? Quantos? Porque no momento da adversidade, no momento da dificuldade, não olhou para essa luz. E Deus sabe de todas as coisas. Estou falando aquilo que Deus colocou no meu coração nesse dia de hoje. Muitos se fecharam quando o Senhor está com as mãos estendidas. O ouvido do Senhor não está agravado para que ele não possa ouvir. A questão é, as nossas iniquidades nos separam daquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Irmãos, Deus tem vitória, mas nós temos que reconhecer Ele em qualquer situação. A luta está grande, está dificultoso, louva o nome do Senhor, glorifica o nome dEle. Pai, eu sei que tem 8 bilhões de pessoas neste mundo, mas eu sei que o Senhor sabe o meu nome. Eu sei que o Senhor sabe quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça. E também sei que o Senhor sabe o meu endereço. Então, se o Senhor puder, ouve o meu clamor nesta noite. Ouve o meu clamor nessa situação. Pode ter certeza que Ele vai ouvir. E mesmo se não acontecer o que você queremos, lembre-se que a vontade dEle vai sempre prevalecer sobre a minha e a sua vontade. E é essa que vai sempre prevalecer para a minha e para a sua vida. Então, nesta noite, o Senhor falou no meu coração: não fuja da diversidade. Não fuja da situação. Creia na situação. Porque a promessa vai se cumprir. A promessa para os que creem. A promessa para quem crê. Quem crê verá na glória de Deus. Os sinais seguirão os que creem. Porque muitos estão apostatando. E o que é apostasia? Apostasia é abandonar a fé, irmãos. Mas que nesta noite nós possamos não apostatar, mas nós possamos confiar em Deus e buscar para Ele falar dentro de nós e pedir a Ele discernimento espiritual e sabedoria para lidar com a dificuldade, as dificuldades que permeiam a minha e a sua vida. E pode ter certeza, irmãos,
que se nós andarmos sinceros com este Deus, Ele honra a fé daqueles que o ouvem. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio, irmão, nessa palavra. Foi isso que o Senhor falou comigo nesta noite. E tudo que eu ouvi nesta noite, e se os irmãos analisar, Isaac aqui, ele podia ter ido para o Egito, corrido logo para tentar resolver o problema, mas ele preferiu esperar no Senhor. Aleluia. O tempo de Deus é melhor. O nosso tempo não é bom, porque o nosso tempo vai querer acelerar, cortar caminho e correr para o lado que não é para correr. O Senhor está falando, espera no meu agir, da forma que eu vou agir. Só confia e anda conforme a minha palavra. E pode ter certeza que o que vi para mim e para você foi porque Deus preparou para mim e para você. A palavra de Deus diz que a bênção vai vir atrás de nós e não nós atrás da bênção. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas do Senhor.